Olá, boas-vindas a todos os participantes do terceiro Simpósio Brasileiro sobre Governança e Desenvolvimento Sustentável. Eu sou a professora Patrícia Rinaldi, da Facamp, e nessa palestra de hoje eu quero discutir com vocês a implementação da Agenda 2030 da ONU e o papel das cidades amazônicas na realização da COP30 no Brasil. O objetivo da minha palestra é dar a vocês um pouco da dimensão internacional da implementação da Agenda 2030. Eu tenho certeza que todos vocês, a partir de suas pesquisas, de seus projetos, de alguma maneira está buscando implementar a Agenda 2030 e trabalhando com um ou mais objetivos de desenvolvimento sustentável dessa agenda. Mas você já parou para pensar que todos os resultados dos seus projetos e pesquisas precisam ser devolvidos para a ONU no âmbito global? Pois é, poucas pessoas aqui no Brasil entendem como a ONU funciona e como a Agenda 2030 trabalha no seu processo de revisão e seguimento para que as ações locais possam ser reportadas e utilizadas como um input para a melhoria da Agenda 2030 no âmbito global. Então, eu quero propor para vocês alguns caminhos para pensar o que eu chamo de internacionalização da Agenda 2030, utilizando como mote, né, essa grande oportunidade que a gente vai ter aqui no Brasil em 2025, que é a realização da Conferência do Clima na cidade do Belém do Pará. Então, com esse contexto em mente, vamos à nossa palestra. Eu gostaria de apresentar um pouco da minha biografia para que vocês possam compreender por que eu vou apresentar essa entrada da perspectiva internacional e global. Então, eu sou mestre e doutora em ciência política pela Unicamp e em 2015 eu fui pesquisadora visitante da City University of New York. Nessa ocasião, eu tive a oportunidade de acompanhar a delegação diplomática brasileira nas negociações para a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com ênfase na cooperação internacional para o desenvolvimento. A partir dessa minha experiência de pesquisa e vivência nos corredores de negociação das Nações Unidas, no meu trabalho como professora associada do curso de Relações Internacionais da Facamp e como diretora do nosso Centro de Estudos e Pesquisas em Relações Internacionais, o meu objetivo de pesquisa e ensino é poder levar e abrir os caminhos das Nações Unidas para diferentes atores no Brasil, como universidades, municípios e organizações da sociedade civil. Eu com outras professoras da Facamp, nós realizamos também um projeto de ensino, pesquisa e extensão, que é o Facamp Model United Nations, o FAMUN, onde os participantes aprendem como as negociações das Nações Unidas funcionam, como as decisões são tomadas e como diferentes atores, como nós, da academia, da sociedade civil, podemos interagir melhor com a ONU e ocupar esse espaço internacional que é a ONU. Eu também faço parte da rede de conhecimento do programa Harmonia com a Natureza, da ONU, que tem o objetivo de expandir o reconhecimento dos direitos da natureza em âmbito internacional, como um meio de acelerar a implementação da Agenda 2030. Então, a partir dessa perspectiva de relações internacionais, eu quero propor para vocês uma agenda em três movimentos. Primeiro, eu quero discutir com vocês o que é a ONU, porque muitas vezes a gente tem uma visão um pouco distante ou até mesmo estereotipada dessa organização. Então, eu quero discutir um pouco com vocês o que significa interagir com as agendas globais dessa organização. Depois eu quero comentar um pouco para vocês sobre a lógica e a racionale de implementação da Agenda 2030. Eu imagino que todos vocês, de alguma forma, já sejam conhecedores dessa agenda, já trabalhem com essa agenda, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para três movimentos importantes ao interagir com essa agenda, que é o movimento de internalizar, implementar, e eu quero dar ênfase, sobretudo, a essa etapa de internacionalizar. Por fim, eu quero terminar minha palestra de hoje falando um pouco sobre a realização da Conferência do Clima no Brasil no ano de 2025. Essa COP é muito importante, ela vai ser muito significativa. Nós temos aqui uma oportunidade de participar de uma grande conferência global que está associada à implementação da Agenda 2030, e eu quero destacar o papel local, o papel das cidades brasileiras, com ênfase nas cidades amazônicas,
para que a gente possa aproveitar essa oportunidade e fazer com que o nosso trabalho local de implementação da Agenda 2030 possa contribuir para a resolução de problemas globais. Então, vamos começar com o primeiro item da nossa agenda. O que é a ONU? O que é a Organização das Nações Unidas? Para entender a ONU, a gente precisa voltar lá no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. A ONU é fundada em 1945, a partir da construção desse documento internacional, que é a Carta da ONU, a Carta das Nações Unidas. Esse é o documento fundador da ONU e estabelece os seus pilares de atuação. A ONU ela foi fundada em 1945 com o propósito de garantir a paz e a segurança internacionais, ou seja, evitar que um outro conflito mundial, como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, pudessem acontecer novamente. E para alcançar esse objetivo, a Carta da ONU estabelece alguns mecanismos importantes, como a cooperação entre os povos, a resolução pacífica das controvérsias, a defesa dos direitos humanos e a harmonização de ações coletivas no âmbito global para alcançar os objetivos comuns. Embora a ideia de desenvolvimento sustentável não esteja claramente na Carta da ONU, é possível derivar essa agenda do mandato da Carta. Afinal, alcançar um desenvolvimento que possa garantir os recursos e o bem-estar das gerações presentes e futuras, considerando a interação entre os pilares econômico, ambiental e social, faz parte desse objetivo da Carta da ONU de harmonizar as ações para objetivos comuns. Atualmente, a ONU é formada por 193 Estados-membros, que se reúnem diariamente na sede principal da organização, que fica em Nova York. É importante destacar o que a ONU pode fazer. Em diferentes episódios internacionais, a guerra na Ucrânia, o conflito de Israel-Hamas, ao longo dessas últimas semanas, as questões relativas às mudanças climáticas, todos esses assuntos globais aparecem na mídia e a ONU aparece como um ator. E, em geral, a pergunta que aparece é: mas a ONU não vai fazer mais? A ONU não pode fazer nada? O que a ONU está fazendo? Então, é importante ter clareza sobre o que a ONU é capaz de fazer. A ONU justamente é esse espaço aonde os seus Estados-membros se reúnem para tomar decisões coletivas. E essas decisões, elas são recomendatórias. A ONU é uma organização que não tem o poder de obrigar os países a cumprir com suas decisões. A Carta da ONU define que as negociações e as decisões, elas precisam ser cumpridas como uma auto-obrigação dos Estados. E os Estados devem se comprometer de boa fé a assumir os compromissos globais. É por isso que o nosso papel como sociedade civil, universidades, institutos que trabalham com a sociedade, nosso papel é muito importante, porque cabe a nós cobrarmos dos nossos estados, e no nosso caso, cobrarmos no Brasil, que o Brasil cumpra os compromissos globais que ele assumiu lá em Nova York, lá na ONU. Nesse sentido, é importante a gente entender que a ONU é uma organização múltipla. E quando a gente fala de ONU, a gente precisa ter clareza que nós temos 3 ONUs. Então, quando a gente usa a palavra ONU, a gente pode estar se referindo a um conjunto diferente de atores. Então, é importante ter clareza sobre isso também. A ONU é, primeiramente, uma organização formada por estados, e é o que a gente chama de primeira ONU. São 193 países, 193 estados, representados com um assento, com a plaquinha com seu nome, com o direito de voz e fala nas reuniões. Os Estados-membros é quem decidem. Efetivamente, quem tem o poder de decisão na ONU são os estados. Então, o que a ONU pode ou não pode fazer depende do que os estados vão decidir coletivamente. Esses estados, eles participam da ONU a partir de suas missões permanentes, que são as suas missões diplomáticas. Então, cada um dos 193 estados-membros da ONU possuem uma missão diplomática, que recebe o nome de missão permanente, e a partir de lá, eles acompanham diariamente as reuniões da ONU. A ONU discute mais de 300 temas em sua agenda, em diferentes órgãos e instâncias. Então, para cada uma dessas discussões, os Estados-membros
tomam uma decisão a partir de uma resolução. É o caso da Agenda 2030. A Agenda 2030 é uma decisão da ONU, uma decisão que foi tomada por consenso entre os seus 193 Estados-membros, e esses 193 estados, incluindo o Brasil, se comprometeram a cumprir e alcançar aquelas 17 metas, entre erradicar a pobreza até parcerias para o desenvolvimento, em busca da promoção do desenvolvimento sustentável. Mas a ONU ela não para por aí. Nós temos também o que a gente chama de segunda ONU, que é o secretariado da organização. Para que essa organização gigantesca possa funcionar, ela precisa de funcionários civis internacionais. Então, enquanto na primeira ONU nós temos os diplomatas representando os interesses dos seus países, na segunda ONU nós temos funcionários que vêm do mundo todo, mas eles não estão ali representando os países dos quais eles vêm. Eles estão ali representando os interesses globais da organização. E esse secretariado, esses funcionários civis internacionais, eles têm o mandato de servir aos Estados-membros para implementar e facilitar o cumprimento das decisões que a primeira ONU tomou. É o caso, por exemplo, do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que vocês veem aí no slide. Ele é o diretor desse corpo de funcionários da ONU que trabalham para a organização, buscando implementar as decisões dos Estados-membros. Mas a ONU não para por aí. Principalmente após a Guerra Fria, nos anos 90, a ONU abriu espaço para outros atores, que é o que a gente chama de terceira ONU. A terceira ONU, ela é um pouco mais difusa, porque ela é formada por um conjunto de atores, como as ONGs, com status consultivo de observador, a sociedade civil organizada, a academia, especialistas, indivíduos que têm uma posição de liderança, como é o caso da Malala Yousafzai, que vocês veem aí na foto, ou da Greta Thunberg, em relação à liderança dos jovens na pauta climática. Todas essas pessoas que interagem com o sistema ONU estão aqui consideradas como terceira ONU. Então, a primeira coisa que eu quero provocar vocês é: vocês se consideram como parte da terceira ONU? Vocês estão interagindo com os Estados-membros que estão tomando as decisões, interagindo com o secretariado da ONU? Essa interação é muito importante, porque se você trabalha com a agenda da ONU, se você trabalha com a Agenda 2030 do desenvolvimento sustentável, é importante que você dê esse passo para se tornar terceira ONU, para que você possa também dialogar em âmbito global com essas outras duas ONUs que estão lá tomando as decisões, implementando as agendas e definindo os próximos passos dos compromissos globais. Então, com isso em mente, com a terceira ONU em mente, eu quero agora passar para a discussão da Agenda 2030. Eu tenho certeza que todos vocês, de algum modo, trabalham com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e interagem com seus 17 objetivos. Mas eu queria aqui destacar para vocês o grande background, o pano de fundo dessa agenda, que é o que a gente chama de 5Ps. Essa é uma agenda que envolve pessoas, essa é uma agenda que visa promover prosperidade, essa é uma agenda que também busca promover a paz, essa é uma agenda que está calcada na implementação de parcerias, e essa é uma agenda que visa, sobretudo, resgatar o planeta da grande crise climática, ecológica que nós vivemos hoje. Esses 5P são importantes porque eles ressaltam justamente que a Agenda 2030 não é uma agenda só dos governos. A Agenda 2030 não é uma agenda só da ONU. A Agenda 2030 é uma agenda nossa também, como terceira ONU. Então, para potencializar o nosso papel de terceira ONU, para que nós possamos interagir com a organização, fazendo essa conexão entre o nosso trabalho local e o global, a gente precisa considerar esses 5Ps e nós precisamos também nos entender como parte da ONU, como a terceira ONU. E fazer isso a partir da Agenda 2030 implica em algumas questões estratégicas, que é o que eu chamo dos 3 Is da Agenda 2030. Todos nós que localmente, a partir das cidades, a partir das universidades, a partir das organizações da sociedade civil,
Todos nós que trabalhamos com a Agenda 2030, nós partimos do primeiro I, que é internalizar. Em algum momento, todos vocês trabalharam com essa etapa inicial, que era a etapa de internalizar a Agenda 2030. Então, de alguma forma, vocês conheceram essa agenda, esses 17 quadradinhos coloridos, e a partir desses 17 quadradinhos coloridos, com seus objetivos, com as suas metas, vocês fizeram uma apropriação dessa agenda, que é o que a gente chama, na linguagem da ONU, de apropriação nacional. E a ideia da Agenda 2030 é isso mesmo. A ideia é que cada parte interessada possa olhar para essa agenda e se apropriar dela a partir da sua realidade local, a partir dos seus problemas locais, a partir das suas capacidades locais. A partir disso, eu tenho certeza que vocês passaram por um processo de sensibilização dos atores em relação a essa agenda. Ela não é uma agenda intuitiva, né? Para a gente falar de ONU, para a gente falar de desenvolvimento sustentável, de ODS, de metas, a gente de alguma forma precisa se sensibilizar para essa agenda e sensibilizar os atores com os quais a gente interage, seja os nossos alunos na sala de aula, seja os nossos pesquisadores nos institutos de pesquisa, seja as nossas contrapartes sociais, se você faz parte de uma ONG, de um instituto, você certamente passou por essa sensibilização da Agenda 2030 e estabeleceu alguns mecanismos de governança, né? Que é uma palavra-chave para esse evento que nós estamos participando, né? Como a gente faz essa coordenação entre esses múltiplos atores e a gente estabelece políticas comuns de coordenação para trabalhar com essa agenda. E eu tenho certeza de que, de alguma maneira, vocês adaptaram, adequaram as suas pesquisas, os seus projetos, as suas políticas, as suas estratégias a essas metas globais. E a Agenda 2030 é sobre isso mesmo, é sobre internalizar essa agenda, se apropriar dessa agenda, adaptando essa agenda à nossa realidade local, para que nós possamos causar impacto social e causar transformações sociais rumo ao desenvolvimento sustentável, a uma relação mais harmônica com o meio ambiente. Muito bem. A partir dessa internalização, depois a gente segue para o nosso segundo I, que é a implementação. Então, quando a gente implementa a Agenda 2030, nós estamos pensando em estratégias sobre de que forma nós vamos trabalhar com um ou mais ODSs. Nós estamos pensando em planos de ação. É necessário levantar recursos, é necessário criar um cronograma de execução, é necessário pensar nos resultados em que nós vamos entregar com essa agenda, é necessário pensar em diferentes soluções, sejam elas soluções tecnológicas, sociais, e a partir desse processo de implementar, nós vamos dando seguimento à agenda a partir dos nossos projetos na universidade, nas nossas instituições sociais, e nós vamos revisando o nosso percurso ao implementar essa agenda. Então, eu tenho certeza que todos vocês, de alguma forma, já internalizaram a Agenda 2030 e já estão trabalhando com a implementação dessa agenda e estão guiando a implementação dessa agenda a partir de diferentes indicadores próprios de vocês e também com os indicadores que a própria Agenda 2030 estabelece. Mas o meu convite para vocês nessa palestra é para vocês pensarem no próximo passo, para vocês pensarem num terceiro I, que é o I de internacionalizar. Todos esses resultados que vocês estão obtendo com os seus projetos de implementação dessa Agenda 2030, como vocês estão reportando esses resultados? Vocês estão reportando esses resultados apenas no âmbito local? Apenas no nível nacional? Vocês já pararam para pensar na importância da dimensão internacional do trabalho que vocês estão fazendo? Pois é, essa dimensão é muito importante. Por quê? Porque a Agenda 2030, ela é uma agenda global. E se você só internaliza a Agenda 2030 e você não tem uma estratégia para internacionalizar os resultados da sua pesquisa, os resultados
o impacto das inovações tecnológicas com os quais você está trabalhando, se você não está devolvendo para o âmbito global as soluções que você, a partir da sua ONG, da sua universidade, do seu instituto, se você não está internacionalizando e se você não está devolvendo todos esses resultados para a ONU, as suas ações locais estão perdendo uma gigante oportunidade de contribuir para a resolução dos problemas globais. Se o que está sendo feito localmente não está sendo reportado para a ONU, é como se isso não existisse. Se as suas soluções, se as suas tecnologias não alcançam Nova York, isso significa que todo o seu trabalho não está sendo reconhecido como algo que contribui para a resolução dos problemas globais. Então, o meu convite é que você pense numa estratégia de internacionalizar o seu trabalho com a Agenda 2030. É importante que você encontre caminhos para reportar para a ONU e interagir com a ONU no âmbito global. Muito bem, mas como fazer isso, né? A ONU está lá longe, em Nova York, existem restrições, em primeiro lugar, de custos, não é barato ir para Nova York, não é barato estar em Nova York. Existem também restrições institucionais, porque não é só chegar em Nova York e dizer, oi, eu quero entrar aqui na ONU para contar sobre o meu trabalho. Existem barreiras institucionais, você precisa ter uma credencial, você precisa conhecer alguém na ONU ou algum funcionário da segunda ONU para te dar uma credencial, ou você precisa ter uma relação com o Ministério das Relações Exteriores brasileiro para que o nosso Ministério das Relações Exteriores te dê uma credencial para você apresentar o seu trabalho na ONU. Eu sei que não é fácil. A dimensão internacional ela é realmente cheia de barreiras para que as nossas soluções locais possam alcançar o âmbito global. Embora existam alguns caminhos interessantes para que isso possa ser feito, eu não vou falar sobre elas hoje, isso pode ser um tema de uma próxima interação nossa com os participantes do simpósio, mas eu quero dizer para vocês que a ONU vai vir até nós daqui 2 anos. A ONU vai vir até a gente no ano de 2025 porque nós vamos receber a maior conferência climática do mundo, que é a Conferência das Partes, a COP30. Então, considerando que a ONU vai vir até a gente, nós temos aqui uma enorme oportunidade de interagir com a ONU, de internacionalizar os nossos resultados, de fazer com que as nossas soluções locais possam efetivamente ter esse impacto global. E para isso, precisamos, primeiro, conhecer a COP e, segundo lugar, precisamos nos preparar para ela. Então, vamos agora para a última parte dessa minha palestra, que é contar um pouquinho para vocês sobre como a COP funciona. Para entender como a COP funciona, a gente precisa primeiro entender e conhecer um documento internacional, que é um tratado internacional muito importante, que é a Convenção Quadro da ONU para as Mudanças Climáticas, que é conhecida por essa sigla aqui, UNFCCC, que é a sigla para o nome dessa convenção em inglês, United Nations Framework for Climate Change Convention. Então, a Convenção Quadro da ONU para as Mudanças Climáticas é um tratado internacional que foi adotado em 1992, inclusive ela foi adotada aqui no Brasil, na Conferência da ONU para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida como Rio 92 ou ECO 92. E essa convenção quadro, ela é muito importante porque ela é o primeiro documento internacional legalmente vinculante que visa estabelecer entre os estados metas para a redução do aquecimento global causado pela ação humana. O principal mecanismo para isso são os mecanismos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Na entrada da mitigação, a UNFCCC, a UNFCCC, a convenção, ela estabelece que é necessário ter metas ambiciosas para a redução da emissão dos gases do efeito estufa, que são os que mais contribuem para o aquecimento global.
Então, cada país que faz parte dessa convenção deve estabelecer compromissos para reduzir as suas emissões de gases do efeito estufa. E isso é entendido como a mitigação das mudanças climáticas. Mas a convenção também salienta a importância da adaptação, ou seja, criar medidas mais estruturais, soluções mais de longo prazo, baseadas em tecnologias, baseadas em novas práticas sociais, em novos meios de consumo, de produção, em novas formas de organização das cidades, em novas formas de transporte, novas formas de urbanização, para que o mundo possa se adaptar às mudanças climáticas e, principalmente, deter o aquecimento da Terra para garantir as condições de vida no planeta. Uma coisa interessante da Convenção Quadro da ONU para as Mudanças Climáticas é o princípio sobre o qual essa convenção se baseia, que é um princípio internacional de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que significa isso? Isso significa que a responsabilidade de todos no mundo, todos os estados, todas as cidades, todas as empresas, todas as instituições, a sociedade civil, é responsabilidade de todos trabalhar para esse objetivo comum, que é combater a crise climática. Porém, essas responsabilidades são diferenciadas, especialmente no contexto dos anos 90, o que isso significou? Que os países mais ricos, que são os países que historicamente se industrializaram antes, que se urbanizaram antes e que também foram um dos maiores responsáveis pela destruição de ecossistemas e da biodiversidade, especialmente nos países que se descolonizaram depois, né, que é o caso dos países em desenvolvimento, esses países mais ricos e desenvolvidos precisam ter mais responsabilidades, ou seja, eles precisam ter metas mais ambiciosas de redução na sua emissão dos gases de efeito estufa, e esses países também precisam se comprometer financeiramente a financiar as medidas de mitigação e adaptação nos países em desenvolvimento. Com isso, esse princípio abriu um precedente interessante que é importante ter uma maior participação dos países em desenvolvimento e dos grupos políticos, sociais, universidades, instituições dos países em desenvolvimento, porque eles são os países mais afetados pela crise climática, eles são os países que menos contribuem para a crise climática e eles são os países que menos têm capacidade de se adaptar à crise climática. Isso abre uma janela de oportunidade para nós que estamos aqui no Brasil, por exemplo, porque estamos em um país em desenvolvimento. Isso significa que há espaço para que nós possamos ocupar esse diálogo a respeito da crise climática, trazendo as nossas perspectivas locais, as nossas soluções locais. Como desdobramento da Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, nós tivemos o Acordo de Paris, adotado em 2015, no bojo da adoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável no mesmo ano. E o Acordo de Paris estabelece uma coisa muito importante, que é a ambição climática. Todos os signatários do Acordo de Paris, como é o caso do próprio Brasil, devem apresentar os seus NDCs, os seus NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas. O que é isso? Cada país precisa apresentar um documento no qual ele estabelece metas ambiciosas de mitigação e adaptação para acelerar a implementação da Convenção Quadro e, sobretudo, acelerar a nossa resposta à crise climática que nós vivemos hoje. E onde tudo isso acontece? Onde tudo isso é negociado? Nas chamadas COPs. COPs vem do inglês Conference of the Parties, Conferência das Partes. Quem são as partes? Todos aqueles estados que são signatários da Convenção Quadro da ONU para as Mudanças Climáticas. O Brasil é uma dessas partes. As COPs, portanto, elas são conferências anuais que são celebradas em países diferentes todos os anos. A COP do ano passado foi realizada no Egito, a COP desse ano vai ser realizada nos Emirados Árabes Unidos, agora em novembro,
Então, as COPs, elas são o grande espaço da governança climática que nós temos hoje. E o grande espaço para discutir a implementação da Agenda 2030 dessa perspectiva de responder à crise climática. E as COPs, portanto, são um espaço onde se espera mais ambições dos estados a cada COP, ou seja, que os estados apresentem metas cada vez mais ambiciosas de mitigação e adaptação, e também são nas COPs onde se espera uma maior discussão sobre justiça climática, ou seja, a partir do princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, como nós podemos trazer para o debate climático uma perspectiva de justiça, principalmente protegendo os grupos mais vulneráveis e que estão mais expostos aos riscos da crise climática e que têm menos recursos para lidar com a crise climática. E aqui na justiça climática nós estamos falando tanto dos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos em relação aos países desenvolvidos, nós estamos falando aqui das mulheres e crianças, sobretudo das mulheres que fazem parte, né, de grupos minoritários e marginalizados, como é o caso de refugiados, imigrantes, da população negra, da comunidade LGBTQIA+, todos esses grupos que estão mais vulneráveis e que precisam ter acesso à justiça climática. Então, considerando a importância das COPs como esse grande espaço internacional da governança climática, olha que oportunidade incrível nós vamos ter aqui no Brasil daqui 2 anos. Pois é, o ano passado, na COP27 no Egito, o recém-eleito presidente Lula foi até a COP27 no Egito e fez uma proposta, fez uma candidatura para que o Brasil pudesse sediar uma COP nos próximos anos. O argumento do presidente Lula foi o seguinte: olha, na COP27 todo mundo falou da Amazônia, né? Porque todos nós acompanhamos, né, como o desmatamento e as queimadas na Amazônia nos últimos anos são uma questão muito grave e que vem contribuindo para a crise climática. Então, se todo mundo fala da Amazônia, por que não realizar uma COP em um estado amazônico, para que as pessoas possam conhecer a verdadeira Amazônia? E, a partir dessa campanha, o Brasil, entre outros países que também haviam se candidatado, o Brasil ganhou o processo de licitação para sediar a COP. E nós ganhamos a licitação para sediar a COP 30, que é uma COP muito importante, né? Então, a COP 30 vai ser realizada aqui no Brasil, vai ser no estado do Pará, na cidade de Belém. Então, vai ser a primeira grande conferência do clima realizada na Amazônia Legal. E essa COP vai ser uma COP histórica. Por quê? Em primeiro lugar, essa é uma oportunidade para a gente renovar a ambição global em relação à agenda climática. Nas 2 últimas COPs, na COP 27 do ano passado no Egito e na COP desse ano nos Emirados Árabes Unidos, quem ganhou as COPs foi o grande lobby das indústrias dos combustíveis fósseis. Pois é, a gente sabe que para combater as mudanças climáticas, a gente precisa de maneira urgente fazer uma transição energética focada na eliminação do uso dos combustíveis fósseis. E essa proposta de eliminar os combustíveis fósseis, ela foi basicamente tirada das mesas de negociação do ano passado, e esse ano, na COP dos Emirados Árabes Unidos, o presidente da COP é também o presidente da maior empresa petrolífera dos Emirados Árabes. Então, infelizmente, a COP desse ano ela já vai começar num clima um pouco de derrota em relação à ambição que nós poderíamos ter para promover a transição energética e abandonar e proibir o uso dos combustíveis fósseis a longo prazo. Então, na COP30 aqui no Brasil, em primeiro lugar, nós temos essa oportunidade de renovar a ambição dos nossos compromissos climáticos para salvar o planeta. A COP30 também vai ser a comemoração dos 10 anos do Acordo de Paris, e todos os países que fazem parte do acordo vão ter que apresentar a sua segunda rodada de NDCs, ou seja, vão ter que apresentar compromissos mais ambiciosos, metas mais ambiciosas de mitigação
e adaptação. Então, olha a oportunidade que nós temos aqui no Brasil daqui 2 anos. A ONU vai vir para cá, a maior conferência do mundo vai vir para cá, e nós precisamos nos preparar para ela. Uma primeira rodada de preparação já aconteceu, que foi a realização do grande evento Diálogos Amazônicos, que aconteceu de 6 a 8 de agosto desse ano, também em Belém. Os diálogos amazônicos são muito importantes porque eles são uma conferência que envolve, sobretudo, a participação da sociedade civil e da academia para criar mecanismos de parceria e cooperação para soluções locais e específicas à realidade dos estados amazônicos. E os diálogos amazônicos foram um grande momento de preparação para a COP30. Vocês participaram dos diálogos amazônicos? Vocês estavam envolvidos nos diálogos amazônicos? Eu espero que sim, mas eu acho que não, porque os diálogos amazônicos foram realizados de forma muito rápida, houve pouco tempo para disseminar os diálogos amazônicos e fazer com que as instituições do Brasil todo participassem desse diálogo. Então, a oportunidade está aí e o tempo de preparação é agora. Então, eu queria terminar a minha palestra indicando para vocês os próximos passos. Então, eu tenho certeza que todos vocês, com seus diferentes projetos na academia, em instituições, em empresas, na sociedade civil, eu tenho certeza que vocês já estão trabalhando com soluções muito interessantes para implementar a Agenda 2030. Então, a COP30 aqui no Brasil é a oportunidade de se internacionalizar. A ONU vai estar aqui no nosso país e essa é uma oportunidade para que vocês possam levar as suas soluções globais, levar as suas soluções locais, desculpa, para o âmbito global. E, portanto, a preparação começa agora. 2 anos passam muito rápido. E a nossa janela não é 2 anos, porque a partir do ano que vem já vai começar o processo de credenciamento dos participantes da COP. Então, nós já temos que estar preparados aí num horizonte de 1 ano. E como que a gente se prepara para isso? Precisamos sistematizar as nossas melhores práticas locais, precisamos documentar isso em inglês, na linguagem da ONU, para a gente fazer essa conexão de como as nossas práticas, nossas tecnologias, nossas soluções globais estão conectadas com a solução dos problemas globais que são discutidos no âmbito da ONU. E para isso a gente precisa estreitar o nosso diálogo com as cidades amazônicas, porque é lá que a COP30 vai acontecer. E a gente precisa estreitar esse diálogo com as cidades amazônicas e com as partes interessadas que trabalham nas cidades amazônicas, empresas, universidades, institutos, ONGs, a sociedade civil organizada. Precisamos fazer esse diálogo entendendo as particularidades das cidades amazônicas. E isso vai reforçar as nossas parcerias, e isso vai fazer com que o Brasil esteja melhor posicionado nacional e internacionalmente para alcançar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com foco em salvar o nosso planeta da crise climática que vivemos hoje. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que essa palestra tenha instigado vocês a procurar maneiras de se conectar mais com o ambiente internacional, com a ONU, e eu fico aqui à disposição de vocês, aqui estão os meus contatos, se você quer saber mais sobre como eu participo das reuniões da ONU, como eu faço com que a ONU reconheça o meu trabalho, como eu faço para que as minhas iniciativas apareçam nos relatórios globais da ONU. Fica aqui os meus contatos para que a gente possa estabelecer novos diálogos, novas parcerias, para que as suas soluções locais, as suas tecnologias, a sua pesquisa possa efetivamente contribuir para a solução dos problemas globais. Obrigada e espero contar com o diálogo e a cooperação de vocês em outras oportunidades.